Olá, minha galera linda que eu amo de todo o Brasil, vocês, os Blues, a galera aqui do Curso Fórum, pessoal do Supremo em BH, a galera da Intera, Fórum TV, Sérgios TV, pessoal do TV Exame de Ordem, vamos com mais um rol de super dicas no princípio da anterioridade. Na última bateria de dicas, no vídeo passado de dicas, princípios tributários, parte 4, eu falava com vocês sobre o que é o princípio da anterioridade. Aquela regrinha que diz que quando se cria o major atributo, só se aplica no ano seguinte e desde que passados pelo menos 90 dias. Eu quero abrir para vocês aqui agora as exceções ao princípio da anterioridade, que isso realmente é o que mais cai em prova. Ou seja, existem situações em que o constituinte pede licença ao contribuinte e diz: amigo, nesse caso não dá para eu bancar a tua garantia não. Nessas hipóteses que eu vou dizer agora, se o tributo for criado, for majorado, não dá para eu sustentar a tua proteção. Alguns fundamentos vão falar mais altos e numa ponderação de interesses, de valores, o constituinte vai relativizar o direito do contribuinte de ter uma anterioridade de aviso. E a gente vai abrir o rol das exceções ao princípio da anterioridade. Galera, na prova objetiva, na primeira etapa do exame da ordem direito tributário, o examinador pergunta: o tributo X se aplica como? Se for criado ou majorado, a lei pode se aplicar quando? De imediato? Em 1º de janeiro? 1º de janeiro e 90 dias? Só noventena? É assim que cai na primeira etapa. Na segunda etapa, não. Na segunda etapa, como é que cai a questão? O examinador constrói um caso concreto em que foi publicada uma lei que criou ou majorou um tributo e essa lei passou a incidir de imediato, violando a garantia que o contribuinte tem. E o argumento do candidato é simples, é uma questão dada nas 5 perguntas. Avocar ali, demonstrar que houve uma inconstitucionalidade na aplicação daquela nova tributação, porque não se respeitou o princípio da anterioridade. É bem simples. Bom, para entendermos as exceções da anterioridade, é preciso que organizemos em nossa mente a seguinte visão, para que fique bem didático. Há 3 grupos de exceções ao princípio da anterioridade. Há 3 grupos. Cada um dos tributos que eu vou falar aqui, ora o tributo fica no grupo 1, ora no grupo 2, ora no grupo 3. O que é isso? Ao primeiro grupo, o dos tributos que incidem imediatamente. Tributos de incidência imediata. Publicou a lei, incide na hora. A Constituição retira do contribuinte o direito ao exercício financeiro seguinte e o direito ao mínimo nonagesimal. Incide na hora. Grupo 1, tributos de incidência imediata. Grupo 2, os tributos que, quando a lei for publicada, só noventena. Só 90 dias. Tem que respeitar os 90 dias, mas existe exceção à regrinha do exercício financeiro seguinte. É como se, neste grupo 2, o constituinte dissesse: não precisa esperar virar o ano, mas tem que esperar 90 dias. Grupo 3 é o contrário. Não precisa contar 90 dias, basta virar o ano. Só 1º de janeiro. Então vamos lá? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O que o examinador faz é ele perguntar: o tributo X, se houver uma publicação de uma lei que crie ou majore, quando é que pode se aplicar essa nova tributação? Na pergunta no provão, sempre vão ter 4 alternativas, A, B, C, D. Eu vou dizer para você exatamente como é que cai. Em uma dessas 4 letras, vamos chutar a ordem das letras, né? Letra A, o tributo se aplica imediatamente. Letra B, basta respeitar a noventena. Letra C, respeita 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, mas não respeita a noventena. Letra D, não tem nenhuma exceção, ano que vem e noventena. Então o examinador trabalha nas 4 proposições, nas 4 alternativas, com a regra e com as 3 variáveis de exceções. Ora o tributo incide na hora, ora ele é exceção ao ano que vem, mas respeita a noventena, ora ele é exceção à noventena, mas respeita o ano que vem. Quais são os tributos do grupo 1? Os de incidência imediata. Galera, os tributos de incidência imediata, eles se aglutinam em 2 frentes. Para que quando seja publicada uma lei que criou ou majorou o tributo e se incida na hora, são 2 frentes, ok? Primeira de 2, os tributos de catástrofes, os tributos federais destinados a custear recuperações com tragédias e catástrofes. Segunda frente, desses tributos que incidem na hora, 3 dos 4 impostos federais extrafiscais, interventivos regulatórios. Então, para o teu gabarito dar incide na hora, nem ano que vem, nem noventena, ora são os tributos de catástrofes, direi quais são, é óbvio, ora são um dos 3 de 4 impostos federais extrafiscais. Antes de tudo, para o tributo incidir na hora é sempre em matéria federal. Aliás, em regras, quebras de anterioridade são em matéria federal. São tributos federais quase sempre. Aqui na incidência imediata, sempre tributo federal. Quais são eles? Empréstimos compulsórios destinados a custear as despesas de guerra externa ou calamidade pública.
Então, de novo, tributos de catástrofe, hein? Empréstimos compulsórios para guerra externa ou para calamidade pública e impostos extraordinários de guerra. Então, qual é o primeiro? De dois blocos, de dois grupos de tributos que incidem na hora. Empréstimos compulsórios para guerra externa e calamidade pública, impostos extraordinários para guerra. E qual é o segundo grupo de tributos que incidem na hora? II, IE e IOF. Impostos de comércio exterior, importação e exportação, imposto sobre operações financeiras, IOF. Então, de novo, tá legal? Depois você volta e revê esse vídeo de novo. Quais são os tributos que, se na tua prova cair, tu vai marcar sem medo, incide na hora? II, IE e IOF, empréstimo de guerra e calamidade, imposto de guerra. Tem duas pegadinhas aqui nesse grupo 1, nesse bloco 1, os tributos de incidência imediata. Tem duas pegadinhas. Primeira pegadinha, pelo amor de Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou dizer agora. Para incidir na hora, empréstimo compulsório para guerra ou para calamidade. Só que empréstimos compulsórios podem ser criados em 3 hipóteses. Na terceira, que não é guerra nem calamidade, não tem nenhuma exceção ao princípio da anterioridade. Ano que vem e noventena. São aqueles empréstimos para custeios de investimentos públicos urgentes de relevante interesse nacional. Cuidado com essa pegadinha. Para que incida na hora no que tange aos tributos de catástrofes, tem que ter catástrofe mesmo. Então, ou é imposto extraordinário para guerra, ou é empréstimo compulsório para guerra e calamidade. Cuidado, porque os empréstimos compulsórios para o custeio de investimentos públicos, ano que vem e noventena. Ainda que o investimento público seja urgente e atenda a um relevante interesse nacional, o Constituinte, na ponderação de valores, entendeu que já é muito permitir ao governo federal obrigar o povo a emprestar dinheiro, criar um empréstimo compulsório para fazer investimento. Incidir na hora seria demais. Então, empréstimos para investimento, aqueles empréstimos do 148, inciso 2, ano que vem, noventena. Empréstimos de guerra e calamidade, os empréstimos do 148, inciso 1, na hora. Imposto de guerra, na hora. II, IE, IOF, na hora. Cuidado com a segunda pegadinha, o IPI. Dos 4 impostos federais extrafiscais, só 3 incidem na hora. II, IE e IOF, o IPI não. Majorações de IPI, o governo tem que esperar 90 dias para preservar os contratos de grande vulto econômico na venda de produtos industrializados. Você não vai majorar o IPI hoje e cobrar amanhã. Não vai, tem que dar um tempo para o mercado suportar essa majoração e essa oneração no contrato. Então, na prova, cuidado. Majoração de IPI, só noventena. Lembre dos vídeos anteriores. II, IE, IPI e IOF podem ter suas alíquotas majoradas e reduzidas por ato executivo, por decreto, por instituição normativa, por ato executivo. Agora, na majoração, II, IE e IOF, na hora, IPI noventena. O IPI fica no bloco 2, os tributos que só tomam a noventena. 4 tributos só tomam a noventena. Quais são esses 4 tributos? IPI, contribuições sociais de Seguridade Social, contribuições sociais de Seguridade Social e atos de restabelecimento de alíquotas que foram reduzidas em 2 casos de tributações sobre combustíveis. De novo, eu tenho 4 possibilidades de o gabarito dar só noventena. Não tem que respeitar o ano que vem, mas respeita a noventena. IPI, contribuições sociais de Seguridade Social e restabelecimento de alíquota reduzida da CID dos combustíveis e restabelecimento de alíquota reduzida do ICMS que incide na origem de vendas interestaduais de combustíveis derivados de petróleo. De novo, quando a venda sai de um estado para o outro e a venda de combustível derivado de petróleo, fica autorizada a incidência do ICMS na origem dessas operações interestaduais. Esse ICMS na origem, se ele tem sua alíquota reduzida, quando você restabelece a alíquota, só conta a noventena. Se em março eu reduzi a alíquota e em maio eu restabeleci, o ato de restabelecimento não tem que esperar virar o ano seguinte. Basta a noventena. Então, na prova, quem é que só toma a noventena? IPI, contribuição social de Seguridade Social e o restabelecimento de alíquota que um dia tinha sido reduzida. Eu só estou restabelecendo, só estou voltando para o lugar de uma CID, a CID dos combustíveis, e de um caso isolado, agulha no palheiro do ICMS. O ICMS cobrado só na primeira fase, monofasicamente, na origem das operações interestaduais em que se destina para um outro estado
combustível derivado de petróleo. Então se liga, filho. Quando cai na prova, o gabarito dá só noventena, ou é um desses dois casos dos combustíveis, restabelecimento de alíquota reduzida na CID dos combustíveis e no ICMS cobrado monofasicamente na origem de vendas interestaduais de combustíveis, ou é o IPI, ou são as contribuições sociais de Seguridade Social. Galera, quando é que vai dar só 1º de janeiro? Facinho, facinho. Os 3 impostos que você paga no começo do ano, se lembre, imposto de renda, IPTU e IPVA, um federal, um estadual, um municipal, lembram? São desses 3 impostos que a gente vai visualizar a situação em que só 1º de janeiro. Tem que tomar um cuidado, entretanto, com IPTU e IPVA, pegadinha mortal. Se for majorada a alíquota do imposto de renda, 1º de janeiro. Não se aplica a noventena no imposto de renda. Agora, IPTU e IPVA, cuidado, pelo amor de Deus, com o que eu vou dizer agora. Tem que perguntar ao examinador, ele vai ter que dar na questão. A majoração é pela alíquota ou pela base de cálculo? Porque, galera, se a majoração do IPTU e do IPVA for pela base de cálculo, não tem noventena. É só 1º de janeiro. Se for pela alíquota, regra geral, ano que vem noventena. Então, olha qual é a pegadinha. Majorou IR, 1º de janeiro, não tem noventena. Majorou IPTU ou IPVA? Depende. Tem que ler na questão para achar a informação. Foi base de cálculo ou alíquota? Se foi base de cálculo, 1º de janeiro, não tem noventena. Se foi alíquota, regra geral, ano que vem noventena. Então, meus irmãos, a regra geral do direito tributário é: criou, majorou tributo, ano que vem noventena. Alguns tributos, entretanto, incidem na hora. II, IE, IOF, impostos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios para guerra externa e calamidade pública. Alguns, só noventena. IPI, contribuições sociais de Seguridade Social, restabelecimento de alíquota reduzida da CID dos combustíveis e do ICMS cobrado nas vendas interestaduais de combustíveis. E alguns tributos, só 1º de janeiro. Imposto de renda, majorações de base de cálculo de IPTU e IPVA. Se tiver com dúvida, vai no meu livro, O Gabaritando o Tributário, que na dica de princípios eu explico tudo isso. A editora Ímpetus, Gabaritando Direito Tributário, lá no hall de dicas de princípios tributários. Um livrinho super barato e hiper eficiente. Um beijo no seu coração.